o nosso presidente da CPI, o deputado Chico, falou que ele chama os invasores e os criminosos que depredaram o patrimônio público no dia 8 de janeiro de terroristas. Terroristas. A gente passou esse final de semana inteiro vendo imagens de terroristas do Hamas estuprando mulheres, estuprando crianças, assassinando civis, entrando nas casas e matando crianças na frente dos seus pais, levando crianças cativas, colocando em jaulas, incendiando casas com seus moradores dentro. Esses sim são terroristas. A gente passou o final de semana assistindo a isso. Mas esses são chamados pela esquerda de combatentes. Não são terroristas. Esses assassinos, covardes, são chamados de combatentes. Terrorista é a senhorinha que está com a bandeira do Brasil lá e a Bíblia na mão. Ela é terrorista. O Hamas é combatente. Aliás, peguei matéria jornalística aqui, que diz que em 2021... o MST e deputados do PT, PSOL e PCdoB saíram em defesa do Hamas, quando o Hamas foi declarado um grupo terrorista pela Europa e por Estados Unidos e outros países. Vou dar o nome desses deputados: Érica Cocai, do PT, Melchiona, do PSOL, Jandira Fegali, do PCdoB, Perpétua Almeida, do PCdoB, professora Rosa Neide, do PT, Sâmia Bonfim, do PSOL, Talíria Petroni, do PSOL, Alexandre Padilha, do PT, Camilo Capiberibe, do PSB, Davi Miranda, do PSOL, Enio Verri, do PT, Glauber Braga, do PSOL, Helder Salomão, do PT, Ivan Valente, do PSOL, Nilton Tato, do PT, Orlando Silva, do PCdoB, Padre João, do PT, Paulão, do PT, Paulo Pimenta, do PT, Zeca Dirceu, do PT. Não é à toa que o Hamas celebrou a eleição do presidente Lula. Esse grupo terrorista de assassinos sanguinários covardes celebrou a eleição do presidente Lula aqui no Brasil. Não é à toa. Mas esses são chamados de combatentes. E se tivessem com camisa do Guevara lá, não ia ser combatente não, ia ser companheiro. Uma vergonha para o Brasil ser presidido por alguém que faz parte desse partido aqui que saiu em defesa desses terroristas. Esses aqui sim são terroristas. Eu aproveito para expressar todo o meu apoio a Israel, toda a minha admiração a Israel e ao seu povo, e o meu desejo profundo de que Israel prevaleça nessa guerra. Eu peço a Deus que dê sabedoria, inteligência, entendimento e força ao exército de Israel e às famílias israelenses que estão passando por esse momento de dor profunda, vendo as suas mulheres estupradas, as suas crianças estupradas por esses terroristas defendidos pelo MST, pelo PT, pelo PSOL e pelo PCdoB. Esses sim são terroristas. Segunda coisa, o deputado Fábio Félix, que me antecedeu, falou que não houve uma transição direito. Eu quero lembrar para o Brasil que no dia 12 de dezembro de 2022, quando a sede da Polícia Federal foi atacada aqui em Brasília, o então futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, deu uma entrevista como se ministro já fosse, ao lado do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, e vem dizer que não teve transição. Ele é que foi dar entrevista para dizer o que é que o governo ia fazer. Como não teve transição? Aliás, eu quero lembrar também que o delinquente que ocupa a presidência da República orgulhosamente falou que pela primeira vez na história um presidente começava a governar antes da posse. Saiu da boca dele. Saiu da boca dele. E vem aqui dizer que não teve transição? Para imputar ao general Heleno a responsabilidade que recai sobre o general do Lula, o Gonçalves Dias. Ah, façam-me o favor, cara. É demais. É demais. Querer achincalhar o exército brasileiro como se fosse uma turba que junto com aqueles vândalos se uniram para destruir o Palácio do Planalto. Ah, faça-me o favor.
Major, eu gostaria de saber, Major Natali, eu gostaria de saber a que horas o senhor convocou ou chamou o pelotão que estava no subsolo para fazer a defesa do Palácio do Planalto? A partir do momento que eu escutei as primeiras explosões, lá já ainda próximo ao Congresso Nacional, imediatamente eu já acionei o pelotão e dei ordem para que eles se preparassem e subissem para o térreo. Ok. Por que a superioridade numérica só foi estabelecida quando a polícia militar chegou e não quando esse pelotão subiu? São momentos distintos. Tá? Esse momento, o pelotão era a tropa que estava em reforço lá para mim. Tá? O momento da retomada... Posso só te interromper? Pois não. Essa tropa é aquela que o senhor falou que o senhor recebe, não é o senhor que determina o efetivo dela. Positivo. Tá bom, pode continuar, desculpa. Quando eu disse com relação à superioridade de força que estava estabelecida, já era na retomada. Então, havia ainda 2 companhias, se não me engano, mais 2 companhias do Exército já retomando, fazendo o isolamento e a retomada do Palácio do Planalto em outros locais, e uma tropa da Polícia Militar do Distrito Federal fazendo a retomada do 3º e do 4º piso. Tá. A qualificação do risco, o indicativo do nível de risco daquelas manifestações, reflete no número de efetivo que estava à sua disposição naquele dia? A qualificação que foi realizada, ali com as informações que haviam sido recebidas, sim. Qual era a cor e a gradação do nível de risco daquelas manifestações? Era laranja, então era um risco médio, normal. Médio, normal. Quem faz a avaliação desse risco é o senhor? Não, senhor. Não, senhor. Eu era um cliente. Então, existe o sensor, existe os órgãos decisores, eu era já na ponta atuadora. Tá. Eu sei que Vossa Senhoria não vai fazer nenhum juízo de valor, então eu vou fazer o juízo de valor. Sabe por que era laranja e não era vermelho ou preto? Por que era nível 3 e não 4 ou 5? Porque os alertas da ABIN foram retidos pelo general Gonçalves Dias. E aí ele botou a tropa dele numa verdadeira emboscada. Ao ser perguntado aqui anteriormente se temeu pela própria vida, o major respondeu assim, temi. Mas foi colocado nessa situação por uma omissão do general Gonçalves Dias, que recebeu as informações dos sensores, que eram a ABIN. Ele recebe como decisor essas informações e ele não transmite a quem vai atuar. E deixa um nível indicativo de risco laranja para um evento que ele sabia que não era laranja. Porque os informes da ABIN, os alertas da ABIN, eram no sentido de que aquelas pessoas vinham para Brasília de ônibus para depredar os prédios e invadir os prédios públicos. Quer dizer, o pelotão que estava lá era insuficiente, o plano escudo era insuficiente, por conta da responsabilidade do general Gonçalves Dias. Essa é uma implicação direta, e eu ressalto isso, deputado Hermeto, nosso relator, porque isso é muito importante para a nossa investigação. Porque, pelo menos em relação ao Palácio do Planalto, nós temos aqui elementos suficientes para implicar diretamente alguém. Alguém, não é um cargo, não é uma instituição, é alguém. Alguém reteve as informações. Isso ficou muito claro no depoimento do general Penteado. E fica claro aqui hoje de novo, quando o major Natali diz assim, eu era um atuador e eu não recebia as informações, eu trabalho com o que eu recebo. Eu trabalho com o efetivo que eu recebo, eu trabalho com a informação que eu recebo. Então isso está muito claro para a gente. Em relação aos outros prédios, a gente tem dificuldade de saber de quem eram as responsabilidades dentro do prédio. E eu faço essa ressalva aqui porque é muito fácil colocar tudo na conta da Polícia Militar do Distrito Federal. É uma posição muito tranquila. Empurrar tudo para os coronéis da Polícia Militar que estão presos, sem salário, com as suas famílias passando necessidade e pedindo vaquinha na rede social, fazendo vaquinha para se sustentar. É muito fácil.
empurrar para eles a responsabilidade. E em face disso que eu estou expondo aqui, a teoria que o deputado Joaquim suscitou aqui há pouco faz muito sentido. Aliás, nós estamos perguntando aqui há meses, quem se beneficiou? Quem se beneficiou? Quem se beneficiou com o 8 de janeiro? E o deputado Joaquim respondeu as perguntas todas aqui, ainda há pouco, de maneira muito clara. Major Natali, a sindicância onde a conduta do senhor é investigada já chegou ao final? Sim, senhor. O senhor foi culpado de alguma coisa? Foi julgado culpado? Há algum tipo de indiciamento? O senhor vai responder a processo? Não, senhor. Não. Então, dentro daquilo que era o escopo do seu trabalho realizar, tudo foi realizado a contento? Sim, senhor. Esse é o resultado da sindicância? Sim, senhor. Ok. Eu vou fazer uma pergunta aqui que o senhor já respondeu, mas eu gostaria de fazer de novo. A escala, o senhor falou que tem 30 pessoas diferentes que podem estar naquele dia trabalhando na guarda do Palácio do Planalto, né? Essa escala, ela é conhecida previamente? Não, senhor. Não? O senhor fica sabendo quando que o senhor vai estar na escala? No dia útil anterior. No dia útil anterior, o senhor fica sabendo? Sim, senhor. É isso. Então, tá bom. Aqui cai por terra também essa falácia, essa mentira de que existia um complô da equipe anterior que era do presidente Bolsonaro, do general Augusto Heleno, e essa equipe fez um complô para facilitar a entrada. Cai por terra aqui, ele só soube no dia anterior que ele estaria escalado. Nem se quisesse, tinha como combinar. Nem se quisesse. Então, de algum modo, o depoimento de Vossa Senhoria, General Natali, é esclarecedor para a gente e contribui para que essa CPI avance, pelo menos no que diz respeito ao Palácio do Planalto. Nós gostaríamos de avançar também no que diz respeito à Força Nacional. Nós gostaríamos de entender por que havia 200 homens da Força Nacional parados em frente ao Ministério da Justiça e eles não agiram. Quem deu a missão de não agir? Porque parece uma missão. Ficar parado, assistindo ao quebra-quebra. Nós gostaríamos muito de saber o que as câmeras do Ministério da Justiça revelariam. Essa ninguém vazou. E essas nunca serão tornadas públicas, para a tristeza do povo brasileiro. E aí eu sou obrigado de novo a concordar com o meu amigo Joaquim Roriz. Afastaram quem não tinha responsabilidade nenhuma, o governador Ibanez. E o ministro da Justiça continuou lá no cargo. O resultado disso, as imagens sumiram. 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 2 CPIs em curso. Uma aqui e outra no Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal investigando. A Polícia Federal investigando. E aí as imagens do Ministério da Justiça sumiram. Antes ele tivesse sido afastado, as imagens não iam sumir. E a gente teria acesso e a gente poderia saber. Então a gente vai avançando pouco a pouco. Vamos ter muito trabalho ainda pela frente. Mas me parece muito claro desde já que no Palácio do Planalto tem um responsável direto, que é o general do Lula, por tudo que aconteceu no Palácio do Planalto, e me parece muito claro também que ainda que haja responsabilidades de autoridades públicas da Polícia Militar do Distrito Federal, essa responsabilidade não é exclusiva da Polícia Militar do Distrito Federal. Então nós estamos avançando, eu agradeço mais uma vez, Major Natali, pelo seu depoimento, desejo que Deus abençoe o senhor, sua carreira e sua família.